Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre conexões à internet. Essa é a segunda parte do nosso vídeo. A gente vai começar falando sobre conexões à internet. As conexões à internet, a gente tem a tendência, e aí a gente vai fazer isso aqui nesse material, que é dividir ela em dois subgrupos. Os grupos de tipo de conexões que são mais comuns para residências e pequenos escritórios, e o tipo de conexão que atende a grandes empresas, grandes corporações e redes grandes. Não necessariamente uma empresa pequena, um escritório pequeno não vai usar um tipo de conexão que a gente vai descrever aqui como sendo usado por empresa de grande porte ou rede de grande porte, e não necessariamente uma empresa de grande porte não vai utilizar uma dessas conexões que a gente vai falar aqui, tá? Mas é mais natural que a gente encontre. Então o cabo, que é a internet de alta largura de banda, sempre ativa e oferecida por um provedor de serviço de televisão a cabo, normalmente. O DSL, que tem alta largura de banda e normalmente ela também está sempre ativa e normalmente é uma conexão que vem junto com a linha telefônica. São os famosos serviços aí que são as telefônicas costumam oferecer. O celular, hoje com a rede 4G a gente sabe que a gente tem internet rápida no celular, mas a 3G já atendia para algumas requisições, alguns tipos de aplicativos. Eu trabalhei numa empresa que durante um tempo utilizou rede de celular 3G para as aplicações dela e atendia perfeitamente. A gente tem os satélites, que normalmente é muito utilizado na área rural, que não tem provedor de serviço de internet, então ele faz uma conexão via satélite de internet. E a conexão de escada, que é a conexão dial-up. Essa é a menos comum, é a que está caindo em desuso. Praticamente a gente não encontra mais, mas ainda encontra, que necessita de um modem, utiliza um modem e utiliza uma linha telefônica para fazer uma discagem e fazer a conexão. Essa tem uma largura de banda baixa e não está sempre ativa. E aí a gente tem as conexões de redes corporativas com a internet, as linhas dedicadas e privadas, que esses são circuitos reservados da rede de provedores de serviço que conectam escritórios distantes. Então eu tenho dois escritórios, um numa cidade e outro na outra, e eu contrato uma linha dedicada para poder ligar esses dois escritórios, ok? Então eu tenho uma largura de banda, eu tenho tudo isso dedicado para a minha empresa. Tá? A gente tem a Ethernet WAN, que é um serviço que transporta a LAN através da WAN, então é Ethernet WAN. A gente tem também a DSL, que também é muito utilizado, só que nesse caso a gente costuma usar também a SDSL, que é a Symmetric Digital Subscript Line, que a diferença dela para a DSL é que normalmente ela tem uma taxa de transmissão muito alta, tanto de download quanto de upload, com isso torna a navegação mais rápida, e dedicada. E a gente tem a satélite, que também é utilizada em casos de empresa. Ela costumam tem empresa que aluga uma faixa inteira de um satélite. Ela quer atender uma região geográfica grande, ela aluga uma faixa inteira de satélite, e aí ela pode conectar vários locais que estão dentro dessa faixa de satélite numa rede, até numa rede local consegue ser conectada. Então a gente tem essas internets nesse sentido. As redes corporativas, ela tem as características que são maior largura de banda, conexões dedicadas e serviços gerenciados. Na verdade, esse aqui talvez seja o grande diferencial das redes corporativas. São serviços que são gerenciáveis, Então a empresa consegue gerenciar o próprio serviço, aonde que na largura de banda para escritório normalmente não é assim. Quem gerencia é o provedor, é a sua TV por assinatura, que é o canal de TV por assinatura, o prestador de serviço da TV por assinatura, que também está te negociando e está te vendendo a internet, é a operadora de telefonia, então a administração é do prestador de serviço. Nesse caso aqui, eu posso ter uma prestação de serviço com um serviço gerenciável por mim, ou um serviço gerenciável um pouco mais profissional, focado para a empresa corporativa, certo? A gente também tem
as conexões com a internet, a gente chegou numa característica que são as redes convergentes. O que é uma rede convergente? Antigamente a gente tinha redes bem distintas. A gente tinha uma rede para dados, a gente tinha uma rede para telefonia e a gente tinha uma rede para vídeo. Então a gente tinha uma única rede para cada uma tecnologia que eu precisava transmitir, dependendo das características do dado que está sendo transmitido na rede. Se é voz é uma rede, se é dados é uma rede, se é vídeo é outra rede. Normalmente a de vídeo, inclusive, é aquela rede de broadcast, onde um vai estar transmitindo para todos de uma forma e não existe uma comunicação entre elas, as famosas redes de TV tradicionais, né? E a rede convergente, na verdade, a gente tem todas essas tecnologias, voz, dados e vídeos trafegando numa única rede, numa única estrutura. Ó. As redes de dados convergentes transmitem vários serviços em um link, incluindo dados, voz e vídeo. As redes convergentes podem oferecer dados, voz e vídeo na mesma infraestrutura de rede. A infraestrutura de rede usa o mesmo conjunto de regras e normas. Então, isso é uma rede convergente, ok? E aqui, pessoal, a gente chegou numa parte do nosso vídeo onde, normalmente, nos próximos capítulos eu vou pular esses slides, vocês nem vão ver esses slides. Mas eu queria que vocês vissem esses slides, vissem esse slide especificamente, para eu poder mostrar para vocês que no material vocês têm alguns vídeos e alguns exercícios de Packet Tracer. Ó, esse aqui é um vídeo, né, vídeo de introdução ao Cisco Packet Tracer e um Packet Tracer. Isso está lá no material. A gente vai dar um pause aqui para mostrar esse vídeo para vocês. Então, pessoal, a gente tem aqui no material, ó, eu já estou no material, tá? Como é que a gente acessou esse material? A gente foi lá no curso, clicou aqui em curso de introdução a redes, que é o conteúdo do curso. Ele abriu aqui, eu fui lá, ó, no redes, e aí você está fazendo a leitura. A gente estava no item 5, 5.6, 1.5.6, vídeo do Packet Tracer. Tá vendo? Aí tem aqui, ó, vídeo Packet Tracer. Você vê que tem um vídeo antes, ó, já tinha um vídeo antes, ó. Vídeo de download e instalação do Packet Tracer. Então é um vídeo que ensina como fazer download e instalar o Packet Tracer, ó. A gente pode fazer aqui, ó, ele abre na tela inteira, ó. Tá vendo? Abriu na tela inteira e ó. Hello everyone, this is our Cisco Packet. E aí começa um vídeo que está em português, na verdade, está em inglês, na verdade. Então vem aqui, ó, e tem lá, ó, a tradução. A gente tem a legenda para português, ó. Então aqui, ó, Packet Tracer install walkthrough video. This is the I'm Learning page. It will show you any classes you are currently enrolled in. Tá vendo? Observa que você tem aqui, ó, você consegue aqui verificar o que ele está falando, porque tem em inglês. Tem a tradução em português, tem a legenda, certo? Então, vocês precisam assistir esses vídeos. Depois do vídeo, ó, vídeo de introdução ao Packet Tracer. A mesma coisa aqui, ó, é um vídeo de introdução ao Packet Tracer. Vamos lá, ó, legenda em português e... Hello everyone, welcome to our Cisco Packet Tracer user interface walkthrough video. This is a pre-built network that I've put together. E aí ele vai te ensinar como mexer no Packet Tracer, vai te dar um básicozinho do Packet Tracer, vai te apresentar o Packet Tracer, na verdade, né? E aí você vai poder utilizar o Packet Tracer. Logo após esse vídeo, você tem aqui um exercício do Packet Tracer, ó, tá vendo? Ó? Packet Tracer, representações de rede. E aí você pode abrir o PDF, ó, você pode abrir na própria tela, você pode fazer download do PDF, ó, tá? E aí você escolhe aqui onde você vai salvar e vai fazer download. Você pode imprimir direto esse PDF, né? Você pode abrir em uma nova janela e aí ele abre numa nova janela, tá? Ó, e você pode aqui fazer o download do exercício do Packet Tracer que está escrito aqui nesse exercício, ok? Então é muito importante que vocês façam os Packet Tracers, principalmente esses que estão inseridos no material, ok? Então esses Packet Tracers devem ser feitos sempre por vocês. Eu não vou ficar cobrando para vocês
que esse packet trace seja feito. Cada um de vocês tem consciência do estudo de vocês. O que eu vou cobrar é o packet tracer, que são os laboratórios, os exercícios que valem nota. Esses serão cobrados. Mas esse aqui do material é para autoestudo de vocês, então eu não vou cobrar esse packet tracer, ok? Então beleza, vamos voltar lá para o nosso material para continuar a nossa aula. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre redes confiáveis. Redes confiáveis. Tá? Toda rede, arquitetura de rede, para ela ser considerada uma rede confiável, existem 4 parâmetros ou 4 características, né? São características básicas, né, que a gente encontra nas redes confiáveis, que são tolerância à falha, escalabilidade, qualidade de serviço ou QoS e segurança. São 4 características que a gente sempre vai encontrar em qualquer uma dessas redes bem projetadas, vamos dizer assim. Uma boa arquitetura de rede tem que prever essas 4 características na rede. Então, a tolerância à falha, o que é isso? É eu ter a rede está preparada para, se um equipamento falhar, outro equipamento assumir o local dele. Então, se um link de dados falhar, eu tenho um link de dados de backup, um segundo link de dados para que eu consiga chegar no meu destino. Se um switch falhar, se um roteador falhar, eu ter condições, eu ter tolerância à falha. Então, aqui, ó, o switch de pacotes divide os dados do tráfego com pacotes que são roteados por uma rede. Cada pacote, teoricamente, pode levar um caminho até o destino diferente. Então aqui, eu tenho aqui, ó, eu transmito um dado do computador A para o computador B, ok? Esse dado ele tem um caminho natural que seria esse aqui, ok? Ó. Mas se houver uma falha, se houver algum problema, ele vai pegar um caminho redundante, ou seja, ele vai pegar um segundo caminho para que não haja problema e para que ele consiga chegar. Isso é uma rede tolerante à falha, ok? Escalabilidade é uma rede escalável ao ponto de eu poder crescer ela a qualquer momento sem muito problema. Então, uma rede escalável pode ser expandir de modo rápido e fácil para comportar novos usuários e aplicações, sem causar impacto no desempenho dos serviços fornecidos aos usuários atuais. Então, uma rede escalável, ela é uma rede que cresce tanto em serviço quanto em usuário sem problema, sem afetar o que já está na rede, o que já existe na rede. Então, eu tenho uma rede escalável onde eu tenho hoje 40 usuários e a empresa ganha um contrato novo e eu preciso colocar mais 20 usuários. Eu estou falando em um crescimento de 50%. Ok, minha rede é escalável e suporta isso, sem que esses 40 usuários que eu tenho hoje sintam nenhuma reflexo da entrada desses 20. Ou seja, nenhum serviço para esses 40 é afetado em função da entrada de mais 20 usuários. Tá? Então isso é uma rede com escalabilidade. Qualidade de serviços. Alguns serviços precisam ter uma qualidade melhor do que outras. Então a rede tem que ter isso prevista. Por exemplo, telefonia sobre IP, voz sobre IP. A voz, ela tem que ter... Quando eu ligo para alguém e eu estou conversando com a pessoa, eu não posso ter uma falha na minha voz muito grande que não tem como regenerar. Como é que vai fazer? O dispositivo vai pedir para que eu repita o que eu falei? Não vai poder. Então a voz, ela tem que ter uma qualidade de serviço porque ela não consegue ser retransmitida, né, ao vivo. Se é uma retransmissão, já não é ao vivo. Então ela não consegue ser retransmitida ao vivo. Já um equipamento, por exemplo, se eu mando um e-mail para alguém e esse e-mail falha a entrega, o servidor pode retransmitir o e-mail para mim. Então voz, ela tem que ter uma qualidade de serviço acima, ou uma qualidade de serviço preferencialmente sobre um e-mail, ok? E a última qualidade que a rede precisa ter é a segurança de rede, né? A segurança de rede. As redes precisam ser seguras, tá? Então, segurança de infraestrutura de rede, segurança física dos dispositivos de rede, impedimento de acesso não autorizado, segurança da informação e proteção de informações ou dados transmitidos pela rede.
nós vamos ver todas essas características, essas qualidades que as redes precisam ter ao longo do nosso curso todo, certo? Inclusive a parte de segurança. Então, 3 metas de segurança são: confidencialidade, somente os destinatários desejados podem ler os dados; integridade, garantia de que os dados não foram alterados durante a transmissão; e disponibilizado, garantia de que os usuários autorizados terão acesso pontual e confiável aos dados, ou seja, na hora que eu precisar eu consigo acessar os dados, tá? Então isso é o que tem que ser previsto numa uma rede com segurança. A segurança de rede tem que ser planejada para que eu tenha essas 3 metas atingidas, ok? Tendências de rede. Então, as redes hoje em dia elas têm que acompanhar as evoluções tecnológicas. Então, ela tem que ser planejada, tem que ser projetada de maneira que ela suporte as evoluções tecnológicas. Hoje, as novas tendências de rede que mais estão aí, mais estão latentes, são BIOD, né? Ou Bring Your Own Device, que é traga o seu próprio dispositivo; colaboração online; comunicação por vídeo e computação em nuvem. BIOD, traga o seu próprio dispositivo. É cada vez mais comum que as empresas estejam se preparando para isso. Por quê? Porque é muito mais fácil a empresa, de repente, ajudar um funcionário a comprar um equipamento para ele, e ele comprar o equipamento que ele se sente confortável em trabalhar, do que ela dar um equipamento para um funcionário, outro equipamento para outro equipamento para outro. Então, normalmente, quando a empresa dá para os funcionários um equipamento, um telefone celular, ela vai na operadora, contrata um plano, e aí ela recebe uma quantidade X de aparelhos pelaquele plano. Normalmente aparelhos básicos. Só que eu já tenho o meu telefone, já tenho o meu iPhone, já tenho o meu Samsung, já tenho o meu Xiaomi, já tenho o meu Huawei. Então, assim, eu já tenho o meu telefone que eu uso. Para que eu vou querer um aparelho que é infinitamente inferior ao meu? Eu prefiro usar o meu. Então eu preferi usar o plano da empresa no meu aparelho. É comum isso? Isso hoje em dia é a coisa mais comum que a gente vê. Mas as empresas têm que estar preparadas para isso. Por quê? Porque um notebook, um netbook, um tablet, um smartphone ou um reader do próprio funcionário, que não é da empresa, a política de segurança tem que ser diferente, tem que prever isso. Né? O que ele vai poder acessar, que horas, como, quando. Então isso tem que estar previsto e tem que a rede tem que estar preparada para isso. Colaboração online, então, nem se fala. Com a pandemia ficou muito latente, todo mundo está usando colaboração online. É o Webex da Cisco, mas é também o Google Meet, onde a gente tem as nossas aulas do nosso curso. Né? Existem outros aplicativos, o Teams da Microsoft, que eu também gosto bastante de usar, apesar de eu achar o Webex uma ferramenta muito melhor, e o Cisco Webex Teams também é muito bom. Então a gente tem diversas ferramentas que são comuns, mas são ferramentas que demandam qualidade de serviço, demandam configuração na rede para esse tipo de tráfego. Né, para esse tipo de tráfego. Comunicação por vídeo é outra coisa que ficou muito comum. É muito comum hoje a pessoa mandar um vídeo pelo WhatsApp, um som, um vídeo, né, pelo WhatsApp, gravar um vídeo e mandar pelo YouTube, no próprio Facebook. Então o vídeo hoje é uma ferramenta muito utilizada. Eu brinco que você antigamente falava assim, vai no pai dos burros, que é o dicionário. Aí você, depois do pai dos burros, veio o avô dos burros, que é o Google, né? E agora você tem o burro, eu falo que é o avô do burro preguiçoso, que o cara não quer mais ler, ele quer ver um vídeo ensinando a fazer. Então ele não quer mais nem ler no Google, ele quer ouvir um vídeo, ele quer ver um vídeo, ouvir um vídeo que ensine ele a fazer, ou um podcast, ou um vídeo que ensine ele a fazer. Então eu falo que é o avô do burro preguiçoso, né? Que não quer mais nem precisar ler. Tá? Então o vídeo ele faz essa colaboração se tornar muito mais eficaz. Além disso, a gente tem as telepresenças, que fazem com que as pessoas estejam, apesar de separadas, mas participando, por exemplo, de uma reunião numa mesma sala.
A gente tem a computação em nuvem. A computação em nuvem é uma outra coisa. As pessoas costumam fazer backup na nuvem, as pessoas costumam utilizar servidores de e-mail na nuvem, as pessoas costumam utilizar servidores de arquivo na nuvem, as pessoas costumam utilizar, é muito comum para quem tem, por exemplo, uma casa autônoma, utilizar serviços na nuvem para administrar essa autonomia, né? Serviços de vídeo, a pessoa bota uma câmera de vídeo e acessa da onde estiver pelo celular através da nuvem. Então a computação na nuvem hoje ficou uma coisa bem latente, né? A gente vê muita ferramentas na nuvem hoje que proporcionam e impulsionam as pessoas e empresas a quererem usar a nuvem. Então, 4 tipos de nuvem: as nuvens públicas, as nuvens particulares, as nuvens híbridas e as nuvens personalizadas. As públicas estão disponíveis para o público em geral, né, com um modelo de pagamento por uso gratuito. Vou dar um exemplo: o Gmail. Qualquer um pode ter uma conta no Gmail, com Google Docs, com Drive, com espaço no Google Drive e utilizando todas as ferramentas do Google. É uma nuvem pública. As nuvens particulares são destinadas a uma organização ou entidades específicas, como por exemplo um governo. As nuvens híbridas usam os dois mundos e as nuvens personalizadas são criadas para atender a necessidades específicas de um setor, né? Como por exemplo assistência médica ou mídia, né? E ela pode ser privada ou pode ser pública, tá? Tendências tecnológicas em casa, né? Utilizar a nuvem em casa, ó. Muita gente está começando a automatizar a casa e aí usa o celular para poder administrar essa autonomia. Então, por exemplo, o celular tem um aplicativo que dispara um serviço de, por exemplo, esquentar um forno. Ó. Os fornos podem saber a que horas deve se preparar uma refeição para você ao comunicar-se com sua agenda sobre a hora agendada para você voltar para casa. Então, também ela pode ver que pelo seu GPS você já passou de um determinado ponto, falta, por exemplo, uns 20 minutos, 30 minutos para você chegar em casa, ele liga um forno para preparar um assado que levaria aí 20 minutos, 30 minutos para fazer. Então, isso é uma tendência, é lógico que isso não é uma realidade para todo mundo, mas está cada vez mais próximo de todos. Redes com Powerline, isso é uma outra coisa, que é uma tendência. Não sei se aqui no Brasil vai chegar com tanta força, ou já chegou, mas não ganhou força ainda. Porque a característica da nossa distribuição elétrica e da forma como os eletricistas montam as redes das nossas residências não proporcionam muito isso. Então, se eu tiver uma casa com muitos disjuntores, essa rede não funciona bem. Por quê? Porque todos os pontos devem estar debaixo de um mesmo disjuntor. E aqui, por exemplo, na minha casa, por exemplo, eu tenho um disjuntor para sala, eu tenho um disjuntor para cada quarto, são 2 quartos, um disjuntor para cada quarto, eu tenho um disjuntor para o banheiro e um para o chuveiro do banheiro social, um para o banheiro e um para o chuveiro da suíte, eu tenho um disjuntor para cada ar-condicionado. Então é uma casa muito cheia de disjuntor, e aí o Powerline não funciona bem. Eu já até tentei, mas não funciona bem, tá? Então é uma característica da nossa rede aqui no Brasil, mas é uma tendência, né? Os Estados Unidos aponta como uma tendência, lá deve ser uma tecnologia mais utilizada, certo? Então as redes têm que estar preparadas para atender a essas tendências.